Galera, hoje com mais uma aula de matemática, vamos falar sobre expressões algébricas, que são os nossos polinômios. Mas primeiro vamos para a definição. Expressões algébricas são expressões matemáticas que envolvem letras e números, sendo as letras a parte variável da expressão, certo? Então vamos ver aqui um exemplo. Nós temos aqui 3xy e nós temos nomenclatura para cada uma delas, tá bom? O número 3, no caso, vai ser a nossa parte numérica. E xy vamos chamar de parte literal, que é a parte das letras. E com isso nós podemos classificar as expressões algébricas. Nós classificamos de acordo com o número de termos que elas apresentam. Podemos distinguir os termos de acordo com a quantidade de adições ou subtrações existentes nas expressões. Como é que pode ser isso? Dessa forma, observe que aqui nós temos 3xy, ou seja, o 3 está multiplicando o x, está multiplicando o y. Nós não temos aqui nenhuma adição nem subtração. Logo, nós temos como se essa partezinha toda aqui fosse apenas um termo, certo? Um termo. Já que no segundo exemplo, ó, nós temos 3xyz mais 2x. Observe que agora nós temos uma adição separando essa expressão em duas partes. Logo, nós temos dois termos. E no terceiro exemplo, nós temos aqui uma expressão um pouco maior. E no caso aqui nós temos uma adição e uma subtração, o que vai separar a nossa expressão algébrica em três termos. Mas eu quero avisar que não são somente três, pode ter inúmeros termos, tá bom? Aqui é só para exemplificar. Continuando com a classificação, sabemos que 3xy, galera, ó, é um monômio, porque só tem um termo. Nós vamos falar o nome de mono. Nesse aqui, nós vimos que nós temos dois termos, ou seja, nós temos dois monômios. Logo, o nome dele vai ser um binômio. E no outro exemplo, como nós tínhamos três termos, nós temos trinômios. Só que é o seguinte, não precisa ficar nomeando todos não, tá certo? A partir de 2, nós já chamamos de polinômios, que significa que nós temos vários monômios, ok? Então, binômio e trinômio já é polinômio. E se tiver mais de 3 termos, já pode chamar de polinômios também, tudo bem? Também nós temos, galera, que entender, que é aprender o grau dos monômios, certo? E para descobrir o grau dos monômios, basta somar o expoente da parte literal. Aqui nós temos um monômio, ok? E como é que eu descubro o grau desse monômio? Como diz lá em cima, basta somar os expoentes da parte literal. Então observe, já que nós temos aqui a parte literal, nós não temos a numérica, mas embora quando não temos numérica, nós temos que dizer que aqui tem umzinho, tá bom? Mas por agora não é importante para nós isso. Então na parte literal nós temos o expoente 2 e o expoente 3. Logo nós dizemos que esse monômio é do quinto grau. Ok? Nesse outro exemplo aqui, nós temos outro monômio, nós temos três letras, né, na parte literal, sendo que nós temos o expoente 4, o 2, e esse z aqui, como não tem nada em cima, significa que ele tem elevado a 1, tá bom? Então, o grau desse monômio aqui vai ser do sétimo grau. Porque 4 mais 2, 6, mais 1, 7. O outro aqui, ó, perceba que é só a parte literal que vai importar, só do expoente, ok? Só a parte literal. Então, no caso aqui, de novo, ó, o x, assim como o z, tem umzinho. Então, esse monômio aqui, ele vai ser do nono grau. E por último, nós temos somente o 6. Observe que o 6 aqui
não tem parte literal, ok? Mas é o seguinte, ó, quando não temos parte literal, nós vamos dizer que o grau é zero, tá bom? É grau zero. Por quê? Porque é o seguinte, ó, vamos dizer que ele aqui tinha uma letra, vamos dizer que ele era 6x, ok? Mas no caso, ele é grau zero. Por quê? Porque ele teria que ser elevado a zero. Porque nós sabemos que qualquer número elevado a zero dá 1, né? Assim? Então, no caso, seria 6 vezes 1. E 6 vezes 1 é o próprio 6, como diz lá no início. Certo? Então, quando nós tivermos somente número, nós vamos dizer que esse número, no caso, esse monômio, vai ser de grau zero. Porque a letra que tinha aqui, ela foi elevada a zero, deu como resultado 1, e a parte numérica vezes esse 1 vai ser a própria parte numérica, ok? E o grau dos polinômios, galera? Ó, o grau do polinômio é o grau do maior monômio, certo? Então, pode ter um polinômio com 15 termos. Você vai olhar o monômio isoladamente, aquele que tem o maior grau. O grau do maior monômio vai ser o grau de todo o polinômio, certo? Vamos ver aqui um exemplo. Ó, aqui nós temos um polinômio, né? Que no caso é um binômio, já que tem dois termos. Vamos ver qual é o grau dele, ó. Se for observar para o primeiro termo, que é o primeiro monômio, vamos ver que o grau desse aqui é 3. Se olhar para o segundo monômio, o grau dele é 2. Ah, então, Robson, o grau desse polinômio vai ser 3. Ele vai ser o terceiro grau. Porque o grau do polinômio completo é igual ao grau do maior monômio. No caso aqui vai ser o 3. Aqui outro exemplo, outro binômio, certo? Onde o primeiro aqui nós temos o grau 3, já o segundo monômio nós temos o grau 5. Lembra que não é 4. 2 mais 2 é 4, mas o y tem 1, tá bom? Então, no caso, é grau 5. Logo, esse polinômio aqui também vai ser do grau 5, que é o maior. Agora, nós temos aqui um polinômio de 4 termos, certo? E não precisa nem fazer muita conta, né? Dá para saber agora de cabeça, estão ficando um craque. O primeiro aqui, ó, no primeiro, não, o segundo é grau 5. Esse, grau 5, embora eu coloquei um S, né? E aqui grau 4. Logo, o primeiro termo aqui tem grau 10. Então, esse polinômio vai ser também do grau 10. 10º grau. Nesse aqui, já facilitou agora um pouquinho, né? Onde aqui no caso vai ser grau 2. Porque aqui, nós lembramos que esse aqui vai ser 0, né? Então, esse aqui vai ser do grau 2 maior, vai ser este. E para finalizar, o grau desse primeiro termo aqui vai ser grau 5. E o desse aqui vai ser grau 8. Logo, esse aqui vai ser do 8º grau. Tranquilo, né? Assim? Vamos ver agora, galera, operação com polinômios. E vamos iniciar com adição e subtração. Vamos ter um pouco de atenção nessa parte aqui. Muitos alunos acham complicada, mas não é. É só ter um pouco de atenção e olhar a nossa base, né? Nós já vimos potenciação, vimos várias coisas, então vai ficar fácil. Atenção! Na adição e subtração, galera, eu vou colocar os dois juntos porque eles são bem semelhantes, tá bom? A maneira de resolver eles. A diferença é que um vai adicionar e o outro vai subtrair. Mas a regra é praticamente a mesma. Então, só podemos realizar essas operações com os termos semelhantes. Então, nós vamos só poder adicionar ou subtrair polinômios se estes forem semelhantes. Mas o que são termos semelhantes? Termos semelhantes são os monômios que apresentam a parte literal igual. Galera, tem que ser a parte literal exatamente igual, tá bom? Em relação ao expoente. Então, ó, para nós testarmos primeiramente, né? Coloquei aqui dois monômios, o 2xy e o 245xy. Observe, galera, que nesses dois casos aqui,
a parte literal, a parte das letras, ó, elas são iguais. Então, quando elas são semelhantes, ó, então se tivesse aqui uma adiçãozinha ou uma subtraçãozinha, eu poderia fazer a operação, certo? Já esse segundo exemplo aqui, galera, ó, observe que já é diferente. Porque aqui, ó, a parte literal, o x está ao quadrado. No outro, o x não está ao quadrado. E o y, no primeiro termo, não está, mas no segundo está. Perceba que está diferente. Então, embora sejam as mesmas letras, como o expoente está no lugar errado, eles não são semelhantes. Logo, eu não poderia resolver essa questão. Não poderia. Certo? Já esse segundo caso aqui, galera, um pouco de atenção. Ó. Nesse caso aqui, eles são semelhantes sim. Porque observe aqui, ó, o x ao cubo no primeiro termo e no segundo termo também é x ao cubo. O y é elevado a 1 somente. E no segundo termo também é elevado a 1. E o z está elevado ao quadrado no primeiro termo. E no segundo termo também está ao quadrado. Então são todos semelhantes, tudo bem, galera? Só que é o seguinte, é só lembrar aquela regrinha, né, que fala que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, só porque está desorganizado não quer dizer que não é semelhante, tudo bem? Aqui nós sabemos que são números. Se fosse resolver a multiplicação desses números, daria a mesma coisa, certo? Então, são semelhantes. Se tivesse uma adição ou uma subtração aqui, eu poderia sim fazer a operação. Nesse caso aqui, não, porque se o expoente está diferente, eles não são semelhantes, ok? Vamos agora para a prática. Porque aqui um polinômio enorme, ó, onde nós temos 3x ao quadrado y mais 4x mais 7x ao quadrado y mais 5x ao cubo y ao quadrado mais x. Então, galera, ó, primeiramente, vamos fazer por partes, certo? Então, o primeiro passo é identificar os termos semelhantes. Então, vamos olhar aqui para o primeiro termo. Existe algum termo semelhante com esse primeiro aqui? Existe sim, né? Ó. Perceba que o 7 ele é semelhante com esse aqui, ó, com o primeiro termo. Certo? Ó, presta atenção aqui. 3x ao quadrado y, 7x ao quadrado y. Vamos deixar eles pertinho para facilitar a nossa vida. Mais 7x ao quadrado y. Ok? Agora nós temos aqui, ó, o 4x. Tem algum termo semelhante ao 4x? Temos sim, né, galera? Ó, o 4x vai ser semelhante ao x sozinho, ok? Então, no caso, vai ser 4x mais o x. E vai sobrar para nós quem? Esse carinha aqui, né? E não tem ninguém semelhante a ele, não. Ó, x ao cubo, aqui não tem nenhum x ao cubo. X ao quadrado, aqui não tem nenhum x ao quadrado, só tem eles mesmos, né? Então, 5x ao cubo, y ao quadrado. Depois, né, é só resolver a operação. Eu vou somar ou subtrair. No caso aqui, são todas operações de adição. Então, vamos somar todos eles. 3x ao quadrado y mais 7x ao quadrado y. No caso, eu só somo a parte numérica, tá bom, galera? Vai ficar 9x ao quadrado y. Mais 4x mais x, galera, ó, eu tenho 4x. Vou aumentar um x, óbvio que vai ficar 5x. E o outro ali que não tem ninguém, somente repete. 5x ao cubo, y ao quadrado. Perfeito? Aqui outro exemplo. Fiz agora o maior. Já deixei logo os passos aqui para nós já sabemos fazer, né? E vamos logo para a prática. O x. Pera. O x aqui, ó. Tem algum tempo semelhante com ele? Tem. Vou pegar essa partezinha aqui. Ficou no meio. Pronto. O x aqui. Tem algum tempo semelhante a ele? Tem sim, ó. O 2x lá do outro lado, ó. Semelhante. Ok? Vou colocar aqui, ó.
x mais 2x. Esse menos 5x ao quadrado e y ao quadrado tem algum semelhante a ele? Não tem. Vou deixar ele por último. O 2y tem algum em comum com ele? Tem sim, né? Ó. O 3y bem aqui. E o 7x ao sexto tem semelhante? Tem não. Nós não temos ninguém 7x ao sexto, tá bom? Nós vamos colocar logo aqui o dos y. 2y mais 3y. E para completar, vou colocar os que estão faltando, né? Que no caso é até negativo. Coloquei positivo, não sei porquê. Pronto. Seria o menos 5 x ao quadrado y ao quadrado menos 7x à sexta. Perfeito? Agora é só resolver, né? A soma ou subtração. No caso aqui também vai ser soma. X mais 2x vai ser 3x. 2y mais 3y, 5y. E repete os outros, né? Menos 5x ao quadrado, y ao quadrado, menos 7x à sexta potência. Tá bom? Fica mais tranquilo. Nesse caso aqui eu não coloquei nenhuma subtração, né? Mas, se tiver subtração, bastava subtrair a parte numérica, ok? Vamos ver agora multiplicação e divisão. A regra é um pouco diferente agora, tá certo? Na multiplicação e divisão, não necessita ser termos semelhantes. Então, galera, na adição e subtração, eu só posso resolver com termos semelhantes. Multiplicação e divisão não precisa. Tudo bem? Então, olha aqui, ó. Antes de aprendermos como resolver essas operações, vamos lembrar as multiplicações ou divisões por um número natural primeiro, certo? Então, olha aqui, ó. A gente colocar polinômio, eu coloquei somente o número 2, certo? Foi 2 vezes esse polinômio aqui. Então, perceba, galera, ó, é uma multiplicação. Não são semelhantes, mas eu posso resolver. 2 vezes 3x à quarta vai ser 6x à quarta. 5 vezes x ao quadrado y vai ser igual ao próprio 5x ao quadrado y. Porque lembra que aqui se não tem nenhum número, tem um 1. E 5 vezes 1 é 5. Por último, nós temos aqui, ó, 3 vezes 4x ao quadrado mais 2xy. Galera, aqui muitos alunos se confundem. Cuidado com essa questãozinha aqui, viu? O 3 só está multiplicando este polinômio aqui, ó, o 4x ao quadrado. Esse aqui não, é outro polinômio, está bem afastadinho. Agora, se aqui tivesse um parêntese, aí é outra história. O 3 multiplicaria os dois. Mas nesse caso, não. Não tem parêntese. Logo, o 3 vai multiplicar somente o 4, tá bom? Então, vai ficar 12x ao quadrado e o outro somente repete. Perfeito? Vamos agora ver com polinômios. Primeiro é só a multiplicação, certo? Multiplicação de polinômios. Devemos multiplicar a parte numérica. Então, a parte numérica vamos multiplicar como nós fizemos agora há pouco, certo? E somar os expoentes das variáveis iguais. Parece complicado, mas não é. Só lembrar da potência, né? Quando nós tínhamos potência de mesma base, repetimos a base e somava o expoente. Aqui também é igual, só que nós chamamos de variáveis iguais, tá certo? Como aqui o exemplo, ó. Nós temos dois polinômios, o 2x ao quadrado vezes o 8x à quinta, certo? Então, não são semelhantes, ó. A parte literal está diferente, mas multiplicação e divisão não importa isso. É só resolver normal. 2 vezes 8 dá 16. E agora, ó, somar os expoentes das variáveis iguais. Então, aqui as variáveis, ó, x, x, tá bom? 2 mais 5, 7. Então, fica 16x elevado à sétima potência. Olha aqui o outro. Perceba que esse caso aqui também, galera, a parte literal está totalmente diferente. Não são semelhantes também, não. Ó. Aqui só tem y ao quadrado. Aqui tem xy. Se fosse uma adição ou subtração, não poderia resolver.
Mas com a multiplicação não precisa ser semelhante. Posso resolver normalmente. Então, multiplica a parte numérica. 5 vezes 3 vai dar 15. Agora é o seguinte, ó, y² vezes y, ó, repete a base, somos expoentes, ó, 2 mais 1, né? Então, no caso vai ser y². E o x, Robson, aqui não tem, né? Se tiver, seria um zero, né? X elevado a zero. Que no caso, 1 mais 0 é o próprio 1. Basta repetir a letra, tá bom? Quando tiver só uma das letras, a outra basta repetir. Tudo bem? Daqui esse exemplo, ó. Esse aqui nós temos 3 letras. E 2 delas não repetem na outra, ó. O Z só tem no primeiro termo e o R só tem no segundo termo. Olha como é que fica. 3 vezes 2 fica 6. X vezes x, ó. Aqui tem 1x, aqui também tem 1. No caso, se eu somar, vai ficar x² x2, tá bom? O y não tem, vou deixar o y por último. Vamos fazer logo o z que tem. O z também tem 1, galera, ó. 1 mais 2 fica 3, fica z². Aí o y no segundo termo não tem, somente repete. E o r no primeiro termo não tem, então só repete o r. Tranquilo, não é? O r parece o y. Foi esse r aqui. E neste caso aqui, galera, como é que eu respondo? Já falei que na parte literal, quando não tem número, aqui tem um 1. Então, 18 vezes 1 vai ser 18. O x não tem aqui, repete o x. O z não tem aqui, repete o z. O y não tem e nem o p. Pronto. Repetir todas as letras. Nenhuma delas se repete em nenhum dos termos, não tem variáveis iguais, então não vou somar os expoentes, somente repetir. Tudo bem? E por último, vamos fazer agora a divisão de polinômios. A regra é muito parecida com a multiplicação. Só que nesse caso agora nós vamos dividir a parte numérica, certo? E no lugar de somar os expoentes das variáveis iguais, vamos subtrair os expoentes das variáveis iguais. É só lembrar, né? Divisão de potência, né? Repete a base, subtrai o expoente, a mesma coisa, tá bom? Então olha aqui, ó. Eu tenho 8x² y dividido por 2yx². Nesse caso aqui, galera, ó, observe que 8 dividido por 2, que é a divisão da parte numérica, vai ser 4. Certo? X² dividido por x², ó, subtrai expoente. 2 menos 2 vai dar 0. X elevado a 0 dá 1, né? Então, lembra que não preciso colocar quando é elevado a 0. E o y também, ó. O y tem 1 aqui. 1 menos 1 também dá 0. Então, praticamente cortou o y também, tá bom? Então, nesse caso aqui, a resposta só é 4, certo? Porque ia dar x elevado a 0, que é 1. Y elevado a 0, que é 1. 4 vezes 1 vezes 1 vai ser 4. Olha aqui, galera, a fração. Vamos lembrar que fração é divisão também, tá bom? Resolve da mesma forma. E lembrando também que se aqui na frente não tem parte numérica, sabemos que é 1. 12 dividido por 1 vai ser 12. Y elevado a 8 dividido por y elevado a 6, ó, subtrai o expoente. 8 menos 6, 4. E o z, galera? Igual a multiplicação, né? Se o outro não tem, somente repete. Fica 12y², não, 12y², z. Neste caso aqui, galera, nós temos 3x² sobre x⁵, certo? Então, olha aqui, ó. 3x² dividido por x⁵. Lembra que no caso aqui vai ser diferente, ó. Aqui de novo tem 1 no caso, né? 3 dividido por 1 vai ser 3. Ok? E no caso aqui é 2 menos 5. 2 menos 5, ó. Lembra que se está diferente, subtrai o sinal do maior, certo? Que no caso vai ser menos 3. Outra coisa, como o de baixo é maior, o valor que vai dar aqui, que é menos 3, vai ficar no de baixo, tá bom? O de cima vai cortar, elevado a menos 3. Perfeito? E por último, nós temos aqui maior, mas responde da mesma forma.
18 dividido por 2 dá 9. X a décima dividido por 4 dá 4. 10 menos 4 dá 6, fica x a sexta. Y a quarta dividido por y sozinho, né, que tem 1, 4 menos 1 dá 3, fica y elevado ao cubo. E z a sexta dividido por z ao quadrado, né, 6 menos 2 dá 4, vai ficar z elevado a 4. Então, galera, é tranquilo, é só isso, né? É só prática. Sei que é muita coisa, mas é só ficar tentando. Tenta refazer as contas que nós fizemos. E na próxima aula vamos falar sobre fator comum e evidência. Legal, muito interessante. E aguardo vocês.